O Evangelho de São Lucas é o Evangelho do caminho. A comunidade cristã primitiva, ela se baseia neste discípulo de São Paulo, conhecido como médico, enfim, que a tradição assim traz também, para fomentar um caminho que não é uma simples peregrinação de um passo diante do outro, mas de um caminho interior, de passagem pelos nossos sentimentos, de celebrações que fazem com que a gente reavalie a nossa caminhada do dia a dia, as nossas atitudes, a compreensão que a gente tem das coisas. E por isso se trata de um evangelho também do segmento, mas de um segmento que não se esvazia meramente em milagres, porque nós não estamos falando de um livro que foi como o Apocalipse, por exemplo, revelado, escrito ao ouvir daquilo que Deus revelara. Não, é um livro experimentado, é uma comunidade experimentada em celebrar uma grande caminhada, a caminhada pascal, essa que a gente está vivenciando. E é interessante que ele traz duas histórias do livro de Reis. O livro de Reis tem histórias curtas, mas muito eficazes. Por exemplo, a história de Elias, grande profeta, no qual o livro de Reis, se eu não me engano, dá 3 capítulos. Eliseu, um pouco, que dá a continuidade ao seu ministério também, no qual fala a primeira leitura. Mas se a gente passar o crivo do primeiro domingo da quaresma e nos perguntar qual sentimento humano passa pelo coração dessas pessoas diante daquilo que a leitura nos propõe, tanto a primeira quanto o Evangelho, me parece muito rasteiro e certo que nós estaremos diante da tentação do poder. Vejam o preâmbulo da história de Naamã, um servo que ganhou a guerra, um ministro de guerra, um servo que teve contato entre as serviçais da sua esposa com o testemunho de um grande profeta que vivia na Samaria e, portanto, fazia parte do reino de Israel. Não era tão fácil se locomover naquela época, mas a tamanha importância deste servo, deste ministro da guerra, Naamã, faz com que o rei da Síria envie uma grande comitiva para encontrar o rei de Israel e para que o rei de Israel indicasse qual era o caminho. Essa comitiva chegava e demorava dias para conversar com o rei e outros dias para ir embora, e por isso Eliseu, que era aquele que deu a continuidade na experiência profética de Elias, ele diz: não, traga-o aqui. Mas o que ele esperava era algo mágico. Ele esperava que ele fosse recebido com todas as honrarias de um ministro de guerra, bem-sucedido, de um país poderoso, perto de Israel, que sofria fraquezas, estava se recuperando de uma grande carestia por mais de 3 anos, essa também falada no Evangelho. E ele achava que o que conseguiria curá-lo seria aquele ouro, aquela porção de prata a ser dada de presente ao rei. E não, a graça de Deus está escondida no simples, no pequeno. Muitas vezes a gente fica procurando Deus em coisas grandes, e o desafio é compreender como a simplicidade da palavra de Deus faz com que a graça aconteça em nossas vidas. Olha, eu sempre, quando vou visitar um doente, eu estou diante do doente que recebe a unção dos enfermos, eu faço uma oração pedindo que não só aquela unção traga o alívio dos pecados e dos sofrimentos, mas também traga a cura física, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que estas mãos, as mãos sacerdotais, têm essa autoridade, têm esse poder.
E eu me coloco diante de muitas pessoas que só esperam isso de Deus. Um momento mágico, transformador, em que a mágica aconteça e a cura se realize. E aí eu fico pensando assim: será que aquele medicamento que a pessoa está tomando, aquela quimioterapia, aquele remédio para pressão, também não é um sinal da cura de Deus? Amados, quantos anos nós temos de ciência, nesse formato que a gente conhece, 300 anos, medicina nesse contato. Então, quando eu vejo uma vacina, e olha que eu trabalho com isso há 18 anos, em comitês de ética em pesquisa, quando eu vejo computadores pensando vacinas, pensando medicamentos, etc. e tal, então é claro, a gente chegando, buscando um animalzinho lá que solta uma determinada enzima, está lá no meio da Amazônia, e aquela enzima cura a gente de um mal, e alguém que tem a capacidade de buscar aquela enzima, como nascem a maioria dos remédios, processar aquela enzima, tornar aquela enzima um comprimido, ou um líquido, ou uma injeção, como por exemplo o sanguessuga nos deu medicamentos anticoagulantes. O sanguessuga. Eu olho a capacidade de Deus de intervir na cura, não só milagrosa, mas na cura extremamente complexa, que é criar o medicamento, desenvolver o medicamento, fazer com que hoje ele entre num computador e, devido ao número grande de pesquisas, a gente encontre cada vez mais proximidade com a dose, com o jeito de fabricar e tudo isso. A inteligência de quem está naquele computador? A inteligência do homem? O que seria o homem sem Deus? Nem criado seria. Então, Naamã, ele está nos chamando a atenção assim: você que está em casa, por vezes está passando por um processo de enfermidade, que tal ser fiel ao sinal de Deus que Ele te dá? Você que teve uma indicação do médico preventiva, olha, faz aquela caminhada, toma esse remedinho para proteger o seu coração, toma esse probiótico, etc e tal, você vai e não faz. Toma essa vacina, você vai e não faz, porque alguém te falou isso ou aquilo. Você não nega só a experiência de alguém que produziu, mas um conhecimento científico, que tem sim os seus freios, e tem sim pessoas que, como eu, por exemplo, trabalho há 18 anos, para proteger aqueles que tomam no sistema CEP-CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e que são padres, teólogos, são médicos, químicos, advogados, dentistas, que ajudam a trabalhar por um medicamento, por exemplo, o Xarelto, que é um medicamento que eu acompanhei 6 anos em pesquisa para diminuir, né, como a gente fala, afinar o sangue, não é? E um monte de gente deve tomar a rivaroxabana, que é esse medicamento, que vem de um animalzinho. É a cópia de uma experiência de um sapinho, que para não coagular os seus alimentos lá, aplica a rivaroxabana. Amados, para mim isso é sinal de Deus. Então, quando Naamã está diante do profeta, é a mesma experiência que nós estamos diante de Cristo. Diante de Cristo a gente pede sinais, fala assim: Cristo, faz isso, faz isso, faz isso. E ele diz assim, mais ou menos como Naamã: gente, é muito simples. Eliseu falou para Naamã: é muito simples, é muito simples. A ablução que Naamã faz, na verdade, é uma experiência penitencial. E a mesma ciência hoje diz que a maioria das nossas doenças não é que são causadas pela gente, mas são
soma de problemas que a gente tem. Por isso elas são chamadas psicossomáticas. E às vezes há doenças que psicossomáticas nos causam dor no estômago. E hoje já está comprovado, por exemplo, que grande parte dessas doenças vem do ódio. Vem do ódio, da produção que o ódio faz. Vem de frutos absolutamente das nossas atitudes. Não é só do nosso sedentarismo, porque não adianta você correr 20 quilômetros por dia, se você é uma pessoa que não consegue perdoar. A caminhada de cura, de transformação que a Quaresma nos propõe, não é nada absurdo. É uma água com açúcar que curava mais o nervosismo do que os ansiolíticos de hoje. Quando a nossa avó vinha com chazinho no final da noite, fala assim: bem, deita mais cedo, toma este chazinho, e aquele chazinho diminuía os batimentos do nosso coração, a nossa adrenalina, e a gente dormia sossegado. Mas hoje não, a gente tem que ver o BBB, a gente tem que levar o celular para a cama, a gente tem que ficar olhando as notícias, odiando o político, fazendo indiferença com aqueles que nos, enfim, nos provocam, né? Trazendo a ansiedade da manhã para hoje, e aí a gente acaba não dormindo. E a falta de sono, por exemplo, é outra coisa. Dormir pouco é outra coisa que faz mal. É agente causador de depressão, é agente causador de esquizofrenia, de demência, de Alzheimer. Isso é a ciência que diz. Porque o que é o sono? O sono é o momento onde você limpa as memórias que você não precisa levar para o outro dia. A principal função do sono é essa: fazer uma faxina. Quanto menos tempo de faxina, mais toxina de ódio, mais toxina de lembrança ruim, mais coisas imediatistas a gente vai levando. Por isso é preciso, neste momento que a gente vive da história, em que parece-me que todo mundo cozinha no ódio, não é? A gente está na fervura do ódio. É no avião, é no ônibus, é na rua, é no mercado, é na fila, é na farmácia. Eu só vejo pessoas, né, se maltratando, etc. e tal, e por muito pouco explodindo. Que de fato a gente possa tomar o caminho do Evangelho e pelo menos seguir o caminho de Naamã, que é o caminho de um batismo de arrependimento. Abluir-se com a água do Espírito para que de fato a gente cure aquilo que há de exterior em nós. Muitas vezes a dor que a gente tem e que a gente causa. Ou mesmo a insensibilidade. Porque vejam, o que a lepra traz para nós? A insensibilidade. E quantos de nós hoje também não é insensível à realidade do outro? O que Jesus vive lá na sua família, no meio da sua casa, é uma perseguição parecida, porque ele está dando uma resposta simples para uma pergunta complexa da vida. E quando a gente dá uma resposta simples, parece deboche. Porque a gente imagina que jamais o Senhor vai ser simples diante de nós, que Ele vai nos criar um dilema. Não, o Senhor se apresenta em pessoas três, nós é que somos complexos diferentes. Ele é unitrino e morre por cada um de nós em cada momento em que celebramos a Eucaristia. E quer de nós essa mesma simplicidade, essa mesma leveza, para que diante das nossas lepras, para que diante das nossas angústias, a gente possa dormir mais e melhor, porque são soluções naturais, remédio natural, como uma caminhada, meia hora por dia. Senão o remédio que você toma para toda depressão não faz efeito. O médico fala isso, e às vezes o padre precisa falar também em rede nacional. Entendem? Às vezes basta a gente, já fazendo os tratamentos que a gente faz, sentir-se um pouco mais leve, para também distribuir o perdão.
abluir-se na água do Espírito e ter leveza. E por isso a vida espiritual é tão importante. Amados, vamos mudar enquanto há tempo. A Páscoa está aí. Se o Senhor morre para ressuscitarmos junto com Ele, que morramos também, inclusive na nossa opinião, para que com a sua leveza Ele nos permita ser mais felizes. E sendo mais felizes, um tempo maior, dormindo melhor, levantando melhor, sermos de fato mais saudáveis, a partir da alma, mas sobretudo também com o nosso corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.